Como é que vocês podem ser os menores? Perguntei, não acreditando. Há uma aristocracia de classes aqui. O galardão que é dado em função da nossa vida na Terra é a posição eterna que teremos por toda a eternidade. Toda essa multidão constitui aqueles a quem o Senhor chamou de virgens nécias. Nós conhecíamos o Senhor, confiávamos na sua obra na cruz para a salvação. Mas realmente não vivemos para Ele. Nós vivemos para nós mesmos. Nós não mantivemos nossas vasilhas cheias pelo óleo do Espírito Santo. Nós temos vida eterna, mas desperdiçamos a nossa vida na terra. Isso que ele disse me surpreendeu muito, mas eu sabia que ninguém poderia mentir naquele lugar. Mas as virgens nécias ficaram a ranger os dentes do lado de fora, na escuridão. Protestei. Mas foi o que aconteceu conosco. A dor que sentimos quando compreendemos que tínhamos desperdiçado a nossa vida foi além da dor mais intensa que se possa ter na terra. A escuridão daquela dor somente pode ser entendida por quem por ela passou. Ela é aumentada em muito por ter sido revelada em face da glória daquele perante quem fomos reprovados. Você está agora diante dos que estão na posição mais baixa aqui no céu. Não há loucura maior do que essa. Conhecer a grande salvação de Deus, mas continuar a viver para si mesmo. Chegar aqui e descobrir essa verdade é uma dor que vai além da capacidade que uma alma humana pode aguentar. Nós somos aqueles que passamos pelo sofrimento nessa escuridão do lado de fora. Por causa desta, que foi a maior de todas as loucuras. Eu não estava acreditando no que ouvia. Mas vocês são mais gloriosos e com mais alegria e paz do que antes eu imaginava em relação aos que estão no céu. Não vejo nenhum remorso em vocês, e contudo sei que aqui vocês não podem mentir. Isso para mim não faz sentido. Olhando para mim diretamente em meus olhos, ele continuou: o Senhor também nos ama com um amor maior do que a sua capacidade de compreensão. Diante do trono do julgamento dele, eu passei pela maior escuridão de alma e pelo maior remorso da minha vida. Embora aqui não meçamos o tempo como vocês medem, a duração daquele momento parecia durar tanto tempo quanto foi a duração da minha vida. Todos os meus pecados e todas as minhas loucuras pelas quais eu não tinha me arrependido passaram diante de mim. E de todos os que aqui estão. Você não tem como sentir a dor que eu senti, a menos que tivesse passado por ela. Me senti no mais profundo calabouço do inferno, mesmo estando diante da glória do Senhor. O Senhor permaneceu firme até que toda a minha vida foi completamente passada em revista. Quando eu disse que me arrependia e pedia misericórdia da sua cruz, ele enxugou as minhas lágrimas e retirou a escuridão. Passei então a não mais sentir a amargura que tinha sentido quando estava diante dele. Agora apenas me lembro dela. É somente aqui que você pode lembrar-se dessas coisas sem que a dor por elas volte. O momento na parte mais baixa do céu é mais grandioso do que 1000 anos com a melhor vida que se possa ter na terra. Agora, todo o meu lamento pela minha loucura do passado se transformou em alegria e sei que serei feliz por todo sempre, mesmo estando no lugar mais baixo do céu. Fiquei pensando de novo nos tesouros da salvação. De alguma forma eu sabia que tudo o que ele havia me contado tinha sido revelado por aqueles tesouros. Todo passo que eu dei ao subir a montanha ou em direção a ela me revelou que os caminhos do Senhor são ao mesmo tempo mais inspiradores de temor como mais maravilhosos do que eu antes podia compreender. Intensamente para mim, aquele meu velho amigo conhecido continuou: você não está aqui apenas para adquirir entendimento, mas para ter uma experiência e ser mudado.
O nível da posição seguinte à nossa aqui no céu é muito maior do que o que temos. Cada nível depois é então bem maior do que o anterior. Não é que cada nível tenha um corpo espiritual ainda mais glorioso, mas que cada nível está mais perto do trono de onde toda a glória provém. Mesmo assim, não mais sinto a dor pelos meus erros do passado. Eu realmente não mereço nada. Estou aqui pela graça, tão somente, e sou demasiadamente grato pelo que tenho. Ser amado é algo valioso. Eu poderia estar fazendo muitas coisas maravilhosas agora em diferentes domínios do céu, mas prefiro ficar aqui e apenas contemplar a glória do Senhor, mesmo estando em sua orla mais afastada. Então, com um olhar distante nos olhos, ele acrescentou: todos os que estão no céu vieram para este local para verem a revelação do grande mistério do Senhor e também para observar aqueles que, como você, vão lutar na batalha final. Você consegue ver o Senhor de onde você está? Perguntei-me. Vejo a glória dele lá bem distante, mas não dá para vê-lo. Eu posso ver muito mais do que você, respondeu ele. E de fato, posso vê-lo. E vejo tudo o que ele está fazendo, mesmo daqui. Dá inclusive para ouvi-lo. Consigo ainda contemplar o que acontece na terra. Ele nos deu todo esse poder. Somos a grande nuvem de testemunhas que vai presenciar a atuação de vocês. Ele inclinou-se, saudando-me, e em seguida voltou para sua posição na multidão. Continuei então a caminhar, ao mesmo tempo procurando compreender tudo o que ele tinha me dito. Ao olhar para aquela grande hoste a que ele havia se referido como sendo as virgens nécias, todos os que espiritualmente tinham desperdiçado a vida na terra, eu sabia que se eles aparecessem na terra agora, eles seriam adorados como sendo deuses. Contudo, eles eram os menores de todos os que estavam no céu. Fiquei então pensando sobre quanto tempo eu tinha desperdiçado em minha vida. Era um pensamento tão aterrador que o interrompi. Então partes da minha vida foram passando ante meus olhos. Um terrível pesar tomou conta de mim por causa desse pecado. Eu também tinha sido um daqueles grandes loucos. Talvez eu tenha guardado mais óleo do que os outros em minha lâmpada, mas agora eu sabia quão tolo eu tinha sido por avaliar o que era requerido de mim vendo o que os outros faziam. Eu também era uma das virgens nécias. O grande homem de Deus. Bem no momento em que achei que ia entrar em colapso com o peso dessa terrível descoberta, alguém que eu tinha conhecido e que também considerava ter sido um grande homem de Deus, saiu de onde estava e veio me acalmar. De algum modo, o que ele me fez me reanimou. Então ele me saudou calorosamente. Ele era o tipo de pessoa por quem eu gostaria de ser discipulado. Quando eu o conheci, não nos afinamos muito. Chegou a acontecer com muitos outros de quem eu tentei me aproximar para aprender. Eu o irritava e por isso ele acabou por me despedir. Por muitos anos me senti culpado por isso, achando que eu tinha perdido uma grande oportunidade por causa de alguma falha em meu caráter. Embora eu tivesse conseguido eliminar aquilo da minha mente, eu ainda carregava o peso daquele fracasso. Quando eu o vi, tudo subia à tona e fiquei com enjoo. Agora ele tinha uma aparência tão nobre que me senti ainda mais repelido e embaraçado por causa da minha triste condição. O que eu queria era me esconder dele, mas não tinha como evitá-lo aqui. Para minha surpresa, o calor que ele demonstrava para comigo era tão genuíno que logo ele me desarmou. Parecia não haver barreira alguma entre nós. De fato, o amor que eu senti vindo dele quase me levou à inconsciência. Eu vinha esperando ansiosamente por este momento de encontrá-lo,
disse-me ele. Você queria se encontrar comigo? Perguntei. Por quê? Você é um dentre muitos com quem espero me encontrar. Eu não tinha entendimento, até o meu julgamento, de que você era um daqueles a quem eu fui chamado para mudar, para discipular, mas eu rejeitei. Mas, Senhor, protestei, teria sido para mim uma grande honra ter sido discipulado pelo Senhor. Eu sou muito grato pelo tempo que de fato o Senhor me deu, mas eu fui tão arrogante que fiz por merecer a sua rejeição. Sei que a minha rebelião e o meu orgulho me impediram de ter um verdadeiro pai espiritual. Isso não foi um erro seu, mas sim meu. É verdade, disse ele, que você era orgulhoso, mas não foi por isso que me senti ofendido por você. O que me fez ficar ofendido foi a minha insegurança, que me fazia querer controlar a todos ao meu redor. Me senti ofendido porque você não aceitava tudo o que eu dizia, sem questionar. Procurei então achar em você alguma coisa errada que justificasse eu rejeitá-lo. Eu sentia que, como eu não conseguia controlá-lo, um dia você acabaria trazendo problemas a mim e ao meu ministério. Eu estimava o meu ministério mais do que as pessoas para quem o meu ministério me havia sido dado. E assim você foi descartado por mim, tal como aconteceu com muitos outros. Por vezes, tenho que admitir, cheguei a pensar que o Senhor tinha se tornado Parei um tanto embaraçado pelo que estava prestes a dizer. Mas é isso mesmo, disse ele com uma sinceridade que é desconhecida na terra. A mim me foi dada a graça de ser um pai espiritual, mas exerci pessimamente essa função. Todos os filhos são rebeldes. Eles são voltados para si mesmos e pensam que o mundo gira em torno deles. É por isso que eles necessitam de pais para criá-los. Quase toda criança traz de vez em quando alguma reprovação à sua família, mas ela ainda faz parte da família. Eu recusei muitos dos filhos de Deus que me tinham sido confiados para serem levados em segurança até a maturidade. Fracassei com muitos dos que tinham permanecido comigo. Muitos deles tiveram terríveis ferimentos e fracassos que poderiam ter sido evitados com a minha ajuda. Muitos deles agora são prisioneiros do inimigo. Eu cheguei a construir uma grande organização e tinha uma considerável influência na igreja. Mas as maiores dádivas que o Senhor me confiou tinham sido aqueles que me foram enviados para ser discipulados, muitos dos quais eu rejeitei. Não tivesse eu sido voltado para mim mesmo, preocupado com a minha própria reputação, eu teria sido um rei aqui. O meu chamado era para sentar-me num dos tronos de maior importância. Tudo o que você já fez, ou que ainda fará, teria sido creditado à minha conta celestial também. Em vez disso, muitas coisas que receberam minha atenção, na verdade, tinham uma importância muito pequena perante a eternidade. Mas o que o Senhor foi algo impressionante, interrompi. O que parece ser bom na terra, aqui é bem diferente. O que o tornaria um rei na terra, aqui muitas vezes seria uma pedra de tropeço que o impediria de tornar-se rei. O que faria de você aqui um rei é algo desprezível e não desejado na terra. Eu fracassei em algumas das maiores provas e diante de algumas das maiores oportunidades que me foram dadas, uma das quais foi você. Você me perdoa? Claro que perdoo, disse um tanto embaraçado. Mas eu também tenho necessidade que o Senhor me perdoe. Ainda acho que fui eu quem criei problemas e que foi por causa da minha rebeldia que o Senhor acabou ficando numa situação difícil. Na realidade, eu também impedi de alguns se aproximarem de mim pelas mesmas razões, pelas quais o Senhor não me quis consigo. É verdade que você não era perfeito, e pude discernir alguns de seus problemas rapidamente, mas isso não era razão para eu rejeitar alguém, replicou ele. Nosso Senhor não rejeitou o mundo
quando viu seus erros. Ele não me rejeitou quando viu o meu pecado. Ele deu a sua vida por nós. É sempre o maior que tem de dar a vida pelo menor. Eu era mais maduro. Eu tinha mais autoridade do que você, mas tornei-me como um dos bodes da parábola. Eu rejeitei o Senhor por ter rejeitado você e os outros que ele me havia enviado. Enquanto ele falava, suas palavras me atingiam profundamente. Eu também me sentia culpado de tudo o que ele tinha mencionado. Muitos jovens que eu tinha desprezado por achar que não eram assim tão importantes para dar-lhes o meu tempo, agora passavam pela minha mente. Senti um desejo quase incontrolável de voltar e reuni-los todos. O pesar que passei a sentir era ainda pior do que eu tinha sentido com respeito a ter desperdiçado o meu tempo. O que eu tinha desperdiçado eram pessoas. Quantos deles agora eram prisioneiros do inimigo, tendo sido feridos e capturados durante a batalha na montanha? Toda essa batalha tinha sido em vista às pessoas, e contudo, as pessoas eram muitas vezes consideradas como as menos importantes. Nos dispomos a lutar pelas verdades muito mais do que pelas pessoas para quem essas verdades foram dadas. Nos dispomos a lutar por ministérios ao mesmo tempo em que não damos atenção às pessoas que deles fazem parte. E muitos pensam que eu sou um líder espiritual. Na verdade, sou o menor de todos os santos. Pensei em voz alta. O reformador e sua esposa. Compreendo como você se sente, observou um outro homem. O reconheci como sendo uma pessoa que eu tinha em conta, como sendo um dos maiores líderes cristãos de todos os tempos. Ele continuou. O apóstolo Paulo disse, próximo do fim de sua vida, que ele era o menor de todos os santos. Então, um pouco antes da sua morte, ele até mesmo se referiu como sendo o principal dentre os pecadores. Não tivesse ele aprendido isso em sua vida na terra, também ele teria corrido o risco de se tornar um dos menores entre os santos no céu. Mas por ter aprendido isso na terra, agora ele é um dos que mais perto estão do Senhor, e estará num dos postos mais elevados por toda a eternidade. Ver esse homem que falava comigo no grupo das Virgens Nécias foi a maior surpresa de todas. Não posso crer que também você é um dos tolos que desperdiçou a vida na terra. Por que você está aqui? Estou aqui porque cometi um dos erros mais graves que se pode cometer quando se recebe a missão de proclamar o glorioso Evangelho do Senhor, nosso Salvador. Assim como o apóstolo Paulo iniciou considerando-se inferior aos grandes apóstolos, chegando ao fim da sua carreira a se ter como o maior dos pecadores, eu fui na minha vida em sentido contrário a isso. Comecei sabendo ter sido um dentre os maiores pecadores, que tinha encontrado a graça, mas que terminou pensando ser um dos grandes apóstolos. Foi tudo por causa do meu grande orgulho, e não da insegurança, como aconteceu com aquele nosso amigo que aqui também está, que eu passei a atacar a quem quer que não visse as coisas do jeito que eu via. Os que me seguiram, eu os despi de seus chamados, e até mesmo de suas personalidades, pressionando-os a se tornarem parecidos comigo. Ninguém à minha volta poderia ter uma personalidade própria. Ninguém ousava me questionar a respeito, porque eu os esmiuçaria por completo. Eu pensava que por diminuir os outros, eu me engrandecia. Pensava que deveria fazer o papel do Espírito Santo para todos eles. Aparentemente, o meu ministério tinha a imagem de uma máquina perfeita, em que todos estavam em unidade e em que havia uma perfeita ordem, mas era a ordem que há num campo de concentração. Eu tomei os filhos que eram do Senhor e tornei-os como autômatos em minha própria imagem
em vez da dele. Por fim, eu nem mesmo estava mais servindo ao Senhor, mas servia ao ídolo que tinha construído em mim mesmo. No fim da minha vida, na verdade, eu era um inimigo do verdadeiro Evangelho, pelo menos na prática, embora meus ensinamentos e meus escritos parecessem ser impecavelmente bíblicos. Foi tão estarrecedor vindo de quem tinha vindo, que eu considerei se cada pessoa com quem me encontrasse aqui tinha o propósito, ele mesmo, de me chocar da forma mais intensa do que a anterior. Se é verdade que você se tornou um inimigo do Evangelho, como é que você ainda está aqui? Perguntei. Pela graça de Deus, eu confiei na cruz para a minha própria salvação, muito embora tenha feito com que outros não a encontrassem, levando-os para mim mesmo e não para o Senhor. Mesmo assim, o bendito Salvador permanece fiel para conosco, mesmo quando somos infiéis. Foi ainda por sua graça que o Senhor me trouxe da terra antes do que deveria ter sido, somente para que aqueles que tinham estado comigo pudessem encontrá-lo e chegassem a conhecê-lo. Eu não poderia ter ficado mais pasmo do que fiquei, ao pensar que tudo isso era verdade com respeito àquele homem em particular. A história nos tem dado uma imagem bem diferente dele. Captando o que se passava em minha mente, ele prosseguiu. Deus tem toda uma coleção de livros históricos bem diferentes dos que estão na Terra. Você acaba de ter um vislumbre disso, mas você ainda não sabe quão diferentes deles são. As histórias terrenas passarão, mas os livros que são guardados aqui durarão por todo o sempre. Certamente você é abençoado, se você pode se alegrar como no céu está sendo registrado a sua vida. Os homens veem através de uma lente escura, de forma que suas histórias sempre estarão nubladas e às vezes completamente erradas. Como foi que então muitos outros líderes o admiraram tanto? Questionei ainda um tanto perturbado com o que estava ouvindo. Bem poucos mesmos, são os cristãos que têm o verdadeiro dom de discernimento. Sem este dom é impossível discernir com precisão a verdade nas pessoas do presente ou do passado. Mesmo com este dom ainda é difícil. Antes de você chegar aqui e ser despido, você estará sempre julgando os outros através de preconceitos distorcidos, tanto positivos como negativos. É por isso que fomos advertidos a não julgarmos antes do tempo. Até que tenhamos chegado aqui, simplesmente não temos como saber o que está no coração dos outros, e se eles estão executando boas ou más obras. Houve bons motivos até mesmo nos piores homens, e maus motivos até mesmo nos melhores. Somente aqui os homens podem ser julgados com base tanto em suas obras como em seus motivos. Quando eu voltar para a terra, terei condição de discernir a história corretamente porque estive aqui? Você está aqui porque você orou ao Senhor que o julgasse com severidade, que o corrigisse impiedosamente, de forma que você passasse a servi-lo com uma perfeição maior. Esse foi um dos pedidos mais sábios que você fez em sua vida. Os sábios julgam-se a si mesmos para que não sejam julgados. Os que são ainda mais sábios pedem que o Senhor os julguem, porque reconhecem que eles mesmos não podem julgar a si mesmos muito bem. Tendo vindo aqui, você vai voltar com muito mais sabedoria e com muito mais discernimento, mas na terra você estará sempre vendo através de uma lente escura, pelo menos em algum grau. A sua experiência aqui vai ajudá-lo a reconhecer melhor os homens, mas somente quando você estiver para sempre aqui é que você os conhecerá totalmente. Quando você voltar, você sairá bem mais impressionado com um pouco que você conhece acerca dos homens, e não mais com a ideia de quão bem você os conhece.
Isso também é verdade com respeito às histórias dos homens. Foi-me dado permissão de falar com você, porque de certa forma eu o discipulei através dos meus escritos. E o fato de você saber a verdade a meu respeito lhe trará alguma contribuição, concluiu o famoso reformador. Então uma mulher avançou em minha direção, alguém que eu não conhecia.